Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar e comentar a poesia de Adriano Winther, poeta que já chamou a atenção de figuras ilustres como Ferreira Goulart, Marco Lucchesi, que publicou 2 vezes seus poemas na revista da Academia Brasileira de Letras, confirmando e comentando positivamente a obra do Adriano. Como Antônio Carlos Sequin, que tantas vezes confirmou a poesia do autor, Antônio Cícero, que leu e comentou seus poemas, Carlos Felipe Moisés, que escreveu um texto crítico sobre os poemas, José Eduardo de Grazia, Ricardo Portugal, Armindo Trevisan, Sérgio Gonzaga, Cristina Macedo, entre tantos outros. Essa conversa marca o lançamento do livro A Queda de uma Pétala, publicado pela editora Lúmina, do grupo da editora Bestiário. E foi um privilégio a oportunidade de editar essa obra, forte candidata a todos os prêmios no próximo ano. Adriano Winther é poeta e tradutor, nasceu e reside em Porto Alegre, é autor de várias obras, algumas ainda inéditas, publicou em antologias e foi traduzido ao inglês, espanhol e catalão, colaborando em revistas da Espanha, Portugal, México, Argentina, Chile, Colômbia, além de publicações nacionais, como já citado, a revista da Academia Brasileira de Letras. Como tradutor, verteu para o português obras de poetas do Uruguai, de Cuba e de Espanha. Para conversar sobre a obra que estamos lançando hoje, teremos o professor Sérgio Gonzaga, que atuou como diretor da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto Estadual do Livro, IEL, fundador do Pré-Vestibular Unificado e do Colégio Leonardo da Vinci. O professor Gonzaga foi secretário de Cultura de Porto Alegre e coordenador de Literatura e Humanidades da Prefeitura de Porto Alegre. É autor de inúmeras obras e tem ministrado palestras e cursos em várias cidades do país e do exterior. Também teremos como debatedora a poeta e agitadora cultural Cristina Macedo, graduada em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Literatura de Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua dissertação teve como tema A Mulher em O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Tradutora da obra de Sylvia Plath, ocupa uma cadeira na Academia Literária Feminina de Letras do Rio Grande do Sul. Segundo José Eduardo de Grazia, poeta, membro da Academia Rio-Grandense de Letras, o livro Sobre a Queda de uma Pétala, de Adriano Winther, é uma surpresa. É quase uma sinfonia. Então, Adriano Winther, tudo contigo. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Eu não começarei com agradecimentos, embora eu esteja cheio de gratidão. Eu quero começar com uma pergunta, se me permite, e uma pergunta central, decisiva e, Deus queira, transformadora. Se o sublime é a experiência gerada pela beleza extrema, provocando em nós afetos veementes, o que, em tua vida cotidiana, é sublime? Quando, em tua rotina ordinária, sentes a comoção de quem encontrou uma perfeição imensa? Como afirma o filósofo alemão de origem sul-coreana, Byung-Chul Han, na página 28 da obra A Salvação do Belo, citando o Banquete de Platão,
o observador do sublime divisa de repente o maravilhosamente belo, Tavmaston Kalon, o divinamente belo, Teion Kalon, e fica fora de controle, espantado, assustado, Ekplitonei. Arrebatados e impactados, passamos por uma experiência que nos deixa sem palavras, pois transcende a nossa capacidade de apreensão e compreensão. Não conseguimos conter, sintetizar ou definir o sublime. Excelso, imenso e ilimitado, ele não pode ser apreendido por conceitos. Deslumbrante e dilacerante, sua grandeza eleva e esmaga ao mesmo tempo. Daí o prazer negativo que produz. Quantas vezes afirmamos, diante da beleza extrema, é linda de morrer. Ou, isso é lindo de doer. O altamente belo, o que é sublime, suscita assombro, choque, abalo, fascínio, entusiasmo, paixão, amor e temor. Sensações conflituosas que transcendem qualquer admiração rasa ou a frivolidade de um mero like. A sublimidade, quando irrompe, provoca também uma suspensão do tempo, exige a demora. Somos compelidos a parar e contemplar, surpresos, pasmos, apaixonados. O sublime funda um espaço precioso de pausa no paradigma da vertigem e na estética da pressa. Ele corta o fluxo acelerado de imagens e informações que alimentam o imediato, o superficial e o descartável, elementos indispensáveis à manutenção do consumo, eixo da nossa sociedade. Assim, o sublime nos mostra que somos mais, que podemos mais e que merecemos mais. Ele nos humaniza. Mas o principal efeito do sublime, creio, é gerar uma intuição do infinito. Pensemos, por exemplo, na contemplação do mar, do céu estrelado ou das montanhas. Pensemos na área Nessun Dorma, cantada por Pavarotti. Pensemos na contemplação da pessoa amada, lembrando os versos de Ferreira Goulart. Pode você calcular quantas toneladas de luz comporta um simples roçar de mãos? Goethe, nosso anfitrião nesta noite, define a beleza sublime como o infinito no finito. Hegel, por sua vez, aponta a oposição infinito-finito como o conflito típico da sublimidade, definindo o sublime nos seus cursos de estética como a tentativa de exprimir o infinito sem encontrar, no reino das aparências, um objeto que se preste a essa representação. Para ele, a majestade e a inefabilidade da substância infinita são a causa do sublime. Ainda segundo Hegel, a arte é a exposição sensível do absoluto, e sua finalidade é tentar expor, expressar, representar o sublime. A arte revela o absoluto continuamente presente na existência e nos convida a penetrar em seu domínio, como lembram os versos de Goethe. Wer das Dichten will verstehen, muss ins Land der Dichtung gehen. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichtas Lande gehen. Quem o poetizar quiser compreender,
deve ir para a terra da poesia. Quem o poeta quiser compreender, deve ir para a terra do poeta. O absoluto em si, fonte do sublime, é essa terra. Cabe ao poeta perceber e comunicar a presença esquecida e desprezada da sublimidade. Cabe ao poeta, através da beleza da linguagem, propor ao mundo um êxodo, um retorno, uma ascensão ao essencial. A beleza da linguagem, a beleza do poema, cabe destacar, é um elemento indispensável. Ela deve provocar no leitor exatamente o que a aparição do sublime provoca no espírito: surpresa, silêncio, suspensão do tempo, intuição do infinito. Por isso, a verdadeira e grande poesia é sempre uma hipérbole, um exagero, um excesso glorioso da linguagem. O poema amplia, acrescenta, acentua, confere ao real uma grandeza desconhecida. Ele dá imensidade ao que parece mínimo, enfatiza, intensifica ou descobre relações inauditas. Por exemplo, um fragmento cadente, uma pétala amarela, algo insignificante, mas a operação poética é capaz de transformar essa farpa fútil, essa reles restia, essa pua de plumas, essa aresta aérea, esse brusco búzio, essa bolsa bamba e esse floco de Pollock no leitmotiv de um livro, para que a majestade de sua insignificância revolucione a nossa visão de mundo e mude radicalmente a nossa postura existencial. Sim, a poesia é capaz de revelar a grandeza de uma pequena pétala cadente, transformando-a em símbolo ou alegoria da beleza e da graça, do dom e do ideal, do sonho e do amor, da vida e da esperança. Cito poemas do livro. Pois a pétala, quando investe sobre a terra, faz o inverso de sua queda. Ela eleva tudo ao belo e oferece, contra o fero fosso infecto, refrigério, céu e fé. Notem ainda como a pétala eleva, liberta e purifica, vencendo o desprezo fétido de sua época. Grua leve, a flor ergue, no trajeto sobre o séptico, todo o pétreo universo, e sua época fosca e fétida, que despreza, podre cela, o supérrimo dom da pétala. Bálsamo lúcido, ela vence os muros de loucura e lixo da comunidade corrompida. Com seu flash, a flor funda, hemisférios extramuros, desintegra clãs de alfurjas, más catervas de loucura, ganha guerras e inaugura, o que gera cume e cura. Flama ínfima, a pétala que cai é capaz de gerar no ser humano um exercício ascensional, conduzindo-o ao que é sublime. Flamívola fibra inicia, com sua investida no labirinto, um exercício de ascetismo que consiste em dirigir o ínfero ao sublime. Vivemos, de fato, numa sociedade que faz tudo para parecer mais elevada e bonita do que realmente é. O bonito no mundo contemporâneo está em toda parte, nas propagandas, nas mercadorias, nos shoppings, no layout das lojas, nos corpos sarados, nos salões e estéticas, nos aplicativos,
nas selfies com Photoshop, até na vida que expomos em redes sociais. Nela, segundo as aparências, tudo é bonito, mas nada é sublime. Vivemos miseravelmente mergulhados no que é bonito, mas longe do sublime. Vivemos mergulhados no belo banalizado, truque para provocar o consumo. Vivemos imersos no belo que agrada e satisfaz, mas não comove, não abala, não suscita paixão nem entusiasmo. É um mero estímulo gerador de likes, um mero gatilho para as compras. Vivemos paradoxalmente imersos no belo que entorpece a nossa capacidade de percebermos a beleza como algo sublime. Sobre a queda de uma pétala, em 178 páginas, afirma que a partícula amarela é uma alegoria do sublime. Afirma com Hegel que a pétala caindo é uma exposição sensível do absoluto. Assim, o livro, a poesia, a arte, convida o leitor a abrir os olhos diante dos eventos mínimos da vida. O sol nascente, o brilho das águas, a lua, a chuva, as constelações, o abraço dos filhos, a risada dos netos, o beijo da esposa ou do esposo. O livro convida cada coração a sentir continuamente, diante da vida e do mundo, aquele afeto intenso, aquele entusiasmo de quem está sempre diante de uma manifestação excelsa do belo. Apaixona-te pela vida, apaixona-te pela beleza. E cada um de nós, em meio à sua realidade diária, uma realidade muitas vezes sórdida, deve descobrir alguma pétala, algum dom, alguma parcela de absoluto, talvez cumprindo a exortação de Goethe. Deve-se ouvir pelo menos uma pequena canção todos os dias, ler um bom poema, ver uma obra de arte notável e, se possível, falar algumas palavras sensatas. Música, poesia, arte, sabedoria. 4 vias do sublime que procurei espalhar ao longo deste livro. Espero que persigas e encontres seu rastro de luz. Boa leitura e muito obrigado, agora sim, pela presença de todos nesta noite. Muito obrigado igualmente àqueles que tornaram possível esta publicação e este evento. Deo gracias. Muito obrigado, poeta. Ouviremos agora, então, as considerações do professor Sérgio Gonzaga. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Adriano, pelo convite e participar de uma mesa com meus amigos, com esse que hoje é o maior editor do Rio Grande do Sul, que tem publicado somas, eu diria, astronômicas de livros de autores do Rio Grande do Sul. No ano aí chegou a cerca de 300, né, títulos, uma coisa, eu diria, quase insonhável, né? E realmente tem feito um trabalho magnífico. Também a Cristina, eu até vou ler um texto aqui, aliás, eu vou ler um texto encabulado diante da presença dela, que diz um texto maravilhosamente bem, e diante também da Manuela, que é outra pessoa que recita de uma forma exemplar poesia. Além disso, Adriano, eu me sinto aqui um pouco
deslocado, porque eu sou um ávido leitor de poesia, mas não sou um bom analista de poesia. Me faltam critérios, não sei. Me falta, eu acho que uma das coisas principais para se entender poesia, que é o ouvido. Porque a poesia contém dentro de si um ritmo próprio, que não é bem música, mas que a gente pode falar que é uma espécie de musicalidade, e eu não consigo perceber todas essas nuances, né? Eu tenho um filho que é um teórico de poesia e ele percebe coisas que eu fico, puxa, mas o meu ouvido não capta isso aí. Então, peço desculpas, porque já vem uma análise não só incompleta, mas talvez imprópria da poesia. O que eu gosto no Adriano, em primeiro lugar, eu gosto muito disso na literatura, é a ousadia. É o sujeito ser intrépido. É o sujeito ir um pouco contra a maré, né? Não seguir a tendência, não que as tendências e as marés sejam necessariamente ruins, ao contrário, mas o sujeito que tem a coragem de se aventurar, de correr riscos, e há riscos. Toda poesia que traz inovação ou toda arte que traz inovação, é uma arte que contém em si o perigo do salto mortal. Há um perigo na poesia e que até mesmo aquele poeta que eu tenho na cabeceira, literalmente, da minha cama, o Drummond, eventualmente cai, de que os processos formais, os procedimentos técnicos e as palavras acabem, digamos assim, uma certa gratuidade face ao sentido, ou seja, o sentido, o significado, rebaixa-se às vezes, alguma vez, né? E você fica ali, mas essa poesia significa o quê? E você tem que entender e procurar, e nem sempre você encontra a chave. Onde está a chave? A chave dessas palavras. Mas no caso do nosso amigo Adriano, que tem esse sobrenome que, curiosamente, é o sobrenome do famoso doutor Winter, do Tempo e o Vento, que é o médico, um observador do mundo, uma espécie de, os franceses chamam raisonnaire, o sujeito que emite pensamentos sobre o mundo e, ao mesmo tempo, sente, porque ele não consegue manter uma isenção face à realidade de Santa Fé, aquele mundo imaginário que o Érico tão brilhantemente, tão genialmente criou. O Adriano realiza essa poesia, digamos, de aventura, realiza essa poesia que tem dentro de si a ideia de que há uma linguagem extenuada na poesia que hoje vigora no país. Volto a insistir, nada contra poetas tradicionais que podem fazer poemas maravilhosos também. Mas há, em dado momento, um cansaço, como se a linguagem coagulasse em certas imagens que se reproduzem, né, continuamente, e dão ao leitor a impressão do déjà li, né? Eu já li isso, eu já vi isso, né? Então, ao pegar o livro do Adriano, ele me surpreendeu, eu estava voltando de uma viagem uns 20 dias atrás, eu disse, puxa, a primeira reação é a reação de estranhamento mesmo, mas que, na verdade, é uma reação que a poesia procura. Eu lhe disse, mas isso é diferente do que está sendo feito. Isso tem uma marca original. Até admito, e isso eu sou verdadeiro e faço crítica, que em alguns momentos, em alguns poemas, a forma sobrepõe-se, no meu entendimento, um pouco substancialmente sobre o significado. Mas na grande maioria deles, o que há é um arrojo verbal, traduzindo, por sua vez, uma concepção de mundo que, se eu fosse resumi-la como um crítico, que não sou um bom crítico de poesia, diria que essa concepção de mundo é quase dualista, como ele colocou agora, já na sua
nessa palavra inicial, entre forças antagônicas que parecem estar em conflito ou estão em conflito no mundo. São forças opositivas, mas não são oposições simples, porque a sua linguagem não é simples. Porque a sua linguagem é complexa, porque ela tem reverberações que nem sempre a gente percebe numa primeira ou numa segunda leitura. É preciso ler Adriano Winter 3 vezes, eu diria, pelo menos, né? Para poder, talvez, compreender tudo aquilo que ressoa, né? Tudo aquilo que fica. Eu tomaria a liberdade, se Cristina e Manuela me permitissem, de ler um poema. Vou cometer essa ousadia, né? Peço desculpas, se não saí bem. Mas falta o ritmo, isso é brutal, né? O ritmo, aquele ritmo interno, não é o ritmo da rima, não é o ritmo de não entender os versos, mas é uma outra coisa que eu não sei exatamente o que é, mas que eu não possuo. O que abre a primeira parte, o artigo 1 da pétala adversa, é sobre essa pétala. Que, convenhamos, ela quebra, como tu disse, essa pétala, ela quebra a norma. Porque pétala é uma coisa frágil, né? No romantismo você encontra com frequência pétala, flor, rosa, flor de maracujá, como um lindo poema do Fagundes Varela. A gente encontra isso, mas como sinônimo de fragilidade, de delicadeza, de encantamento, sim, mas de coisa que flui, como várias vezes aparece as expressões desse fluxo dentro do livro, e que cai como, aí sim, uma metáfora, digamos, até certo ponto já banalizada, uma metáfora do outono, uma metáfora do que vai terminar. Em geral, a pétala que cai está falando de um sentimento que se esvai, que se dissipa. E aqui essa pétala é, contraditoriamente, surpreendentemente, muito forte. É como se fosse uma pétala pedra. Pedra, uma pétala míssil, como diz lá uma pétala afiada, que corta, que enfrenta como uma lança e um escudo e uma bomba, tudo ao mesmo tempo. Já isso surpreende, sem perder, no entanto, a maciez da pétala, sem perder aquilo que é o seu encantamento. É uma pétala guerreira e, ao mesmo tempo, carregada de ternura. Luz egressa entre agruras. Luz é luz. Várias vezes também ela brilha, ela contém um halo, uma aura, uma luminosidade que ilumina as coisas soturnas, as coisas obscuras, as coisas da sombra. Luz egressa entre agruras. Quer dizer, ela vem das agruras, mas ela surge como resposta, ela faz parte, mas responde imediatamente às agruras. Essas agruras, nós vemos aqui, são todos os aspectos, vou lá usar agora, mas simplificar um pouco, não é só isso, mas todos os malefícios do mundo, tudo aquilo que no mundo é sofrimento, é dor, é violência, é brutalidade, é morte, é perda. Então, reparem, eu vou me permitir, sendo surdo, luz egressa, surdo ao ritmo da poesia, luz egressa entre agruras. Reparem, a agrura fecha. O acento tônico, o U. Depois eu vou ler um aqui que só tem o. A pétala, às vezes, joga com essa sonoridade da sombra, o. Mas ela sempre, no final, é pétala. Ela abre, como aqui, a luz egressa. Né? Não se pode dizer que egressa seja uma palavra que remeta à obscuridade. Egressa é uma palavra clara, luminosa, como a pétala. Uma pétala é a ruptura. Agora, vejam bem, ela se vale também daqueles elementos que são os elementos do mundo concreto. Todos esses elementos duros, difíceis, complicados, que compõem a vida, também a pétala não a renega completamente, porque ela é egressa desse mundo.
E é ruptura, por outro lado, em contradição, é ruptura quando desce e fulgura. Mas quando desce é morte, no senso comum. A pétala que cai é morte, é pétala morta, é pétala que vai ali se esvair no chão. E aqui a pétala fulgura. Cair faz o efeito ao inverso, como a pétala está no sentido inverso, aqui também. Tudo aquilo que é característica real da pétala é destroçado pela sua característica simbólica. Cair, para a pétala, não é morrer, ao contrário, é enfrentar. Né? É bonito isso. Feito fresta. O que é uma fresta? Eu imagino fresta um lugar por entre a luz, onde entra a luz. Né? Fresta. Há uma fresta na janela, uma fresta na porta. Entram também os ruídos do mundo, quem sabe? Mas eu estou pensando em luz. Foz de fuga contra pedras. Ou seja, já nesse primeiro poema, está aqui a luta e a função da pétala. É enfrentar a pedra intramuros. E aí você pensa no intramuros, no estar fechado, no mundo cerrado, no mundo labiríntico, que a pétala vai iluminar. Isso é boa poesia. Né? Isso é grande poesia. Eu queria só ver aqui, para me vingar, então, já que agora eu tenho direito ao microfone, vou me vingar do que dizem os meus filhos a respeito da surdez para o ritmo poético. Lá adiante, na Arte Única, o Inferno a Pétalo, o Inferno sem pétala, tem neologismos também, né? Vários neologismos aqui. Eu tive até que, em dado momento, me socorrer do OAS para ver, mas a maioria não. Até existe essas palavras, que não são, no entanto, do domínio comum. Isso faz parte dessa ousadia dele. Também valer-se de palavras desconhecidas, que existem e são desconhecidas, ou então inventá-las. No horto, agora vejam o O da sombra, o O da pedra, o O ou U do mundo. No horto do horror, onde o polmo do estupor escoa seu lôbrego abioto. Abioto eu fui procurar no dicionário, existe essa palavra, é um termo médico que significa o que é contrário à vida, sobre a boca. Isso aqui é um mundo que é contrário à vida, é tudo aquilo que, de alguma forma, constitui limite, tudo aquilo que constitui problema, tudo aquilo que significa dor. Sobre a boca subversora da flor. Eu fiquei pensando, puxa, mas isso aqui pode ser simplesmente, está totalmente enganado. Esse é o ponto de vista. Ou seja, a flor também integra esse mundo, ela não é um ser ou algo que veio de outro cosmos, porque senão seria flor subversiva, seria talvez o mais tranquilo e normal, mas é flor subversora. No horto do horror, onde o pomo do estupor escoa, ela é subversora, ela é aquele mundo, ela integra aquele mundo, mas é flor. No final, ela é flor. E essa flor que nós vemos acompanhando, quem está lendo o poema, é flor de rebelião, é flor de bênção, é flor de mudança. Né? Então, é poesia difícil? É. É que a poesia difícil exige um leitor disposto a enfrentar o difícil. Essa coisa hoje não é muito comum. O Philip Roth, o grande romancista, disse o seguinte: os romances difíceis hoje, está falando de romances, estão condenados porque desapareceu o leitor do difícil. O leitor que tem que ser tão ousado quase, tão aventureiro, tão disponível ao enfrentamento quanto o leitor de determinadas outras épocas. Eu vivi aqui, eu acho que sou o único que vivi aqui, não vejo alguém aqui, não, é novinho, adolescente, perto da minha idade. Eu vivi nos anos 60 uma coisa muito interessante. Houve uma rebelião de costumes total, que era uma rebelião contra a tradição, era uma rebelião contra tudo aquilo que representasse sistema, né? Que vocês conhecem, alguns viveram, outros leram, ouviram falar. Nessa rebelião, essa rebelião que não era causada por problemas econômicos, porque foi uma das épocas de maior crescimento do mundo, todos os tempos, foi os anos 60, a economia no mundo
inclusive nos países socialistas, cuja economia vinha patinando, tiveram um arranque desenvolvimentista, assim também, obviamente, o Ocidente. Milhares de universidades foram criadas no mundo inteiro. Então, surgiu nos anos 60 um núcleo que estava localizado nos colégios, sobremodo nas universidades, que eram os que protestavam, que iam para as passeatas, que iam, né, que proclamavam o amor livre, que queriam viver o amor livre, etc. Né? Toda aquela rebelião que vocês sabem, que vocês acompanharam. Nesse núcleo, havia um núcleo também, esse núcleo grande, de rebeldes, muitos assim, de causas difusas, de gente que tinha a ideia de que precisávamos de uma arte nova, que queríamos uma arte nova. Aqui no Brasil, por exemplo, corresponde ao cinema novo, Glauber Rocha, por exemplo. O Glauber Rocha sensibilizou o mundo, mas o mundo dos críticos jovens, o mundo de espectadores jovens, que não eram milhares, não eram milhões. Né? Houve um movimento em direção ao novo, e não à toa, quando começamos a abrir nos anos 60, deslumbrados, a grande ficção latino-americana, quando abrimos, por exemplo, Garcia Marques, quando abrimos, por exemplo, Júlio Cortázar, quando abrimos, por exemplo, Vargas Llosa, Rulfo, que eram um pouco os antigos que não eram conhecidos, Borges, Rulfo, Sábato, né? Quando começamos a abrir Alejo Carpentier, quando abrimos essa gente, nós nos deslumbrávamos com as inovações. Hoje, o enfrentamento é mais difícil, não há esse gosto. Isso é cíclico e vai voltar de novo o gosto pela aventura. Só para terminar, eu já me prolonguei. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mais uma ousadia, mais uma desculpa para a Manuela. Eles têm um grupo, fazem jograis, fazem poemas, né, que há um movimento, a gente sente assim que há um movimento meio subterrâneo, ainda pequeno, mas o fato de termos 300 autores locais publicados, ficção, poesia e crônica, publicados pelo PRIM, significa que há algo, né, se mexendo, né, como se um vulcão estivesse pronto a entrar em erupção. Deixa eu achar essa última aqui, só para fazer uma... Essa eu acho que ele leu, que eu acho que traz aqui uma... Não foi aqui. Eu sou meio também confuso na hora de marcar. Eu marco com esses... É isso aqui. Eu acho que isso aqui poderia ser o início e o fim. Ele poderia iniciar com um capítulo e terminar com esse aqui também, iniciar com um poema, não um capítulo, um poema, iniciar, porque... Aqui tem, digamos assim, uma oferta de tradução, uma oferta de entendimento. Se eu estou em dúvida o que significa essa pétala, o que significam essas pedras, o que significa essa matéria ignóbil, muitas vezes feita de fezes, sujeira, né, vômito e desconforto, em geral, aqui está a essência, me parece, do seu livro. Pois a pétala, quando investe sobre a terra, ela não domina a terra, infelizmente. Ela tem que investir, ou seja, ela tem que combater. Faz o inverso de sua queda. A pétala que queda é a pétala em direção à névoa do nada, em direção ao grande silêncio, né, ao pó, ao cinza. Mas aí, na sua queda, ela eleva tudo ao belo e oferece contra o fero fosso infecto, contra o fosso infecto do cotidiano, contra tudo aquilo que é de vil, mesquinho, brutal e ignóbil e torpe na nossa vida, ela oferece refrigério, céu e fé. Olha o que ela oferece. Ela oferece uma alternativa. Ela oferece, no mundo onde, de alguma maneira, todas as crenças e todos os céus e todos os deuses foram abalados pela dúvida, pela incerteza ou pela negação, no mundo que parece remeter o homem para um eterno vazio, para um eterno nada, há algo onde podemos nos apegar. Essa pétala macia, leve, suave, que cai sobre a vida banal, sobre a vida ordinária. Parabéns aí pelo livro, Adriano.
depois uma mensagem para o Pedro dizendo que eles estão absolutamente enganados sobre o teu ouvido. Eu Pois pensei é. isso, era essa a minha intenção, né? É isso que eu ia comentar. Professor Gonzaga, brilhante como sempre, e ainda diz que não é crítico. Imagina se fosse, né? Também pensei a mesma coisa. Bom, continuamos então com a Cristina Macedo, com as suas palavras e leitura também de poemas. É isso? Isto. Adriano, Prim, Sérgio, boa noite a todos. Então, eu quero dizer, para começar, umas breves palavras acerca de como aconteceu a minha percepção da poesia de Sobre a Queda de uma Pétala. O Sérgio já falou mais ou menos isso. Primeiro foi o espanto, advindo da riqueza lexical do livro, que passei dias a desvendar. Eu não fui como o Sérgio 1 ou 2 vezes ao dicionário, eu fui muitas vezes ao dicionário. Da singularidade da lírica de Adriano, que, como disse o poeta Armindo Trevisan, é de uma originalidade estridente. Eu brinquei com as palavras de Trevisan, dizendo a Adriano que a sua poesia é estridentemente original. E sonora, musical, rítmica, imagética e rara, radicalmente rara. O assombro floresceu em admiração pelo conhecimento poético de Adriano, não só poético, certamente, por sua abundante habilidade criativa. Agora, aqui, compartilho com vocês a construção e estruturação poéticas de Sobre a Queda de uma Pétala, com a leitura de alguns poemas do livro, não sem antes confessar que meu espanto inicial transformou-se em absoluto encantamento. O livro é estruturado em tratados, artigos e parágrafos. O primeiro tratado intitula-se Etos, e do artigo 1, Pétala Adversa, leio o 4º parágrafo, em outros termos, o 4º poema. Não o talco calmo, perfume de musa, viridários entre floradas fecundas, mas a cal letal, o fúnebre bodum sob a lápide monocromática do imundo. Pétala libérrima, uma flor surra o mal nos muros, esmurra grunas, tretura estuques, com sua figura veloz veludo, que fere o escuro, tomba e triunfa, puxando poros fachos do fusco. E brita o tétrico, e pisa pústulas, e ceva a merda, pila penúrias, quando aparece na furna eclusa seu traço vértex, com talhos pulcros, e voa e versa novas venturas no espaço averso da finitude. Do terceiro tratado, Teatrum Belli, o 7º parágrafo do artigo único, Inferno a Pétalo, que o Sérgio também já comentou. No escombro composto por embriões de abortos, ror de roxos corações e ondas de pavor petroso. O artigo 1 do 4º tratado, 7 prélios, intitula-se Pétala Bélica. Gentil dinamite rompida no espírito, atomiza o piso da paralisia, pulveriza lesivas marquises e aniquila toda a engenharia granítica e grísia dos jazigos. Florido explosivo palpita no pecíolo e se precipita sobre o maciço inimigo ocisivo que espatifa e avilta, dilapida.
Levíssima clavina declina seu tiro nítido na retina e fuzila com mira exímia as infantarias noctígenas. Belígero florículo derriba com artilharia que rotilha o alcantil da fobia e aflige tíbios e abatidos com o castigo da adrenalina. Agora vem a pétala épica. Melina heroína, liquida fustigo a fustigo, cismo a cismo, a litomaquia, que o dia, abduzindo o viso, heleníssimo, suscita e acirra. Mítica quilha multívaga, singra declives víperos, e suspira pelo anil, e aspira as subidas ao istmo infinito. Pétala cinética, incisivo círculo florífero, o brio livre das fímbrias que a brisa griva e ativa, abrindo frinchas e fisgas, vias e vincos na letargia. Viva bailarina oscila na suíte da ventania, cintila na suavíssima descida sobre a cinesia e reanima rijas retinas. Caindo para a via do calículo vibra a purpurina, incide contra a atonia e reafirma na psique e na íris a policromia da vida. Pétala estética, lindo folículo decíduo, esmerila milhas de abismo, partindo tricas, derruindo arrimos e destruindo as galerias líticas do presídio Cris, antilírico. Sublime brinco rebrilha ao invadir a ravina, sem atavios nem alinhos, e combalir o domínio merdívoro do teratismo. Velida diva cliva a inativa trilha, ínvia topografia de atritos, parindo picos e píncaros, cirros e clímax. Felina sílfide desfila pela periferia lapídia, fugindo grimas contra o piche e engolindo polífaga todo organismo mufino. A pétala mélica, letiva lira, odoriza a díssona carniça, lia de chacinas e borrifa sabedoria no recinto cloacino dos assassinos. Olfativa cifra fulmina o sílix írsico da estufilha, vivo aldeído diluindo a murrinha murícula e o fedido mito do suicídio. Simples sílaba que o disco recita em círculos no ar sígnico, espargindo o melisma melífluo do almíscar na letomania megalítica. Compassiva cítara fumiga a sinestesia dulcíssona do olíbano na melodia que silencia o grito mefítico do terrorismo. Na liga lívida do sino, garrida ou guiso polínico, o alísio tilinta e a tinta curativa retine seu timbre que radica mutismo e cripta. Pétala cética, exígua amiga, esfusia e exige o paroxismo da língua para extrair do excísio, falido ofício, a poesia do império. Colorida astilha, esmerilha com o espículo septívoco da rima, estribos que alvitram. Vinde comigo para cima,
zumbis e tísicos, sede vivos. O artigo Pétala Celeste é o último artigo deste 4º tratado, 7 prélios, e também o último artigo do livro. Serafim miscível infiltra sua insígnia abscísica e destripa a hidra maldita que confina o nimbo à pocilga do mijo da melancolia. Partícula mística na pupila cria um postigo químico ou caminho anímico, a via alativa que guinda o gradil da apatia e livra tigres da alegria, brilho que mastiga a triste mania. Celestina antítese do teu fim, precípite profecia, alígero enigma, sibilina brilhantina, imo ínfimo, visível buziles da vida, listra de lis, brunindo o lambril da neblina no abismo remisso. A Beleza Salvará o Mundo, livro de autoria de Tsvetan Todorov, em que ele analisa sob a ótica do belo Oscar Wilde, Rilke, Marina Tsvetaeva, sempre fez muito sentido para mim. Eu volto muito a esse livro. Todorov diz na introdução, citando o editorial do primeiro número da revista ilustrada Canopé: a beleza salvará o mundo. A frase de Dostoiévski nunca foi tão atual, pois é justamente quando tantas coisas vão mal em torno de nós que é necessário falar da beleza do planeta e do humano que o habita. Falar da poesia de Adriano Winter é falar do belo, do contemplativo e do humano que habita em nós. Muito obrigada. Não está no roteiro, mas se alguém da plateia quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Não. Veio todo mundo sem dicionário. A próxima vez a gente vê de um dicionário junto. Tá. É um comentário que eu fiz aqui para minha colega, que também gosta de poesia, de cultura. Eu perguntei para ela assim, se te dessem uma tarefa para tu escrever sobre a queda de uma pétala, digamos, vai e escreve sobre isso. Quanto tempo, né, ela poderia suportar ou se descobrir várias coisas, mas quem é que se dispõe, né, se fosse essa a tarefa, né? Porque geralmente o título não costuma ser a primeira coisa que acontece na produção literária, suponho, né? Ou poética. Então, eu fiquei imaginando como eu fiz parte, quase 20 anos de um grupo de poesia, na escola de poesia, me ocorreu esse como um exercício, esse teu título, para grupos de poesia, até para crianças, né? Escrevam 3 parágrafos, olha aí, ó, os atos falhos poéticos, escrevam sobre, 2 pontos, a queda de uma pétala. É um desafio, realmente, e ótimo exercício, porque nada mais corriqueiro e nada mais banal, todo mundo, com certeza, já viu várias vezes na vida a queda de uma pétala. Quantas vezes isso, aos olhos da pessoa, foi um evento sublime? É a pergunta que eu fiz inicialmente. O que é sublime na tua vida? E também nada mais clichê em poesia do que falar de flores, falar de pétalas. São assuntos completamente corriqueiros na poesia. E o grande desafio, por isso que eu acho um ótimo exercício esse que tu colocaste, o grande desafio é o que há de misterioso nisso, o que há de novo, o que há de inaudito por trás desse evento banal, insignificante. E a partir daí se desenvolve todo um exercício
um poema desafia o outro, um poema gera o outro. Então, acho um exercício muito fecundo a ser proposto. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Não? Bom, como puderam ouvir do professor Gonzaga, da Cristina Macedo e do próprio poeta, estamos diante de um livro único, raro, e que começaremos agora em seguida a sessão de autógrafos. O livro está disponível aqui ao lado, a R$40. Encerramos agradecendo a presença de todos. Ainda quero dizer mais alguma coisa? É? Pois, De- Bom. Então, agradecemos a presença de todos e tenham um bom proveito na leitura dessa bela obra. Muito obrigado. Só quero fazer o meu agradecimento aos Sérgios. Vocês não têm ideia da agenda deste homem. Com a cultura, com a inteligência, com a perspicácia que tem, é muito solicitado. Veio de Brasília agora, né, Sérgio? Uma palestra sobre o Vargas Llosa. E agradeço muitíssimo a tua presença. Foi uma alegria enorme contar contigo aqui. Agradeço o meu querido editor por ter aceito o convite também. E, de modo todo especial, a Cristina Macedo, que, além de leitora, muito além de leitora, é uma amiga, uma pessoa rara e de grande coração. Além de uma declamadora exímia. Não há elogio que eu possa tecer para o grau de qualidade que ela coloca no poema. Eu até fiquei imaginando, quando eu escrever um poema bem ruim, o que não é difícil, acontece várias vezes, eu vou mandar para a Cristina para ela melhorar. Isso. Obrigada. E a vocês, novamente, a minha gratidão. Vejo aqui pessoas do meu trabalho, meu amigo de infância, meu querido amigo, minha família e minha esposa e minha filha. Vou encerrar cumprindo um pedido da minha filhinha, que veio aqui me trazer um bilhete, pediu, lê para terminar. Fez um desenho e disse, pai, você foi muito bem. Você é o melhor pai do mundo. É.